Wagner Alves, a pauta continua sendo reforma da Previdência. Boa tarde, professor Wagner Alves. Boa tarde, Bianchi. Eu sei, você sabe, nós sabemos que é um prazer estar aqui, mas não custa repetir. Sei que muita gente, inclusive da própria universidade, tem acompanhado esse debate, os sindicatos também. Eu diria que é o tema mais importante do ano de 2017. É um prazer estar aqui com vocês. Nós aqui, inclusive, vamos aprofundar a discussão sobre reforma da Previdência. Vamos estar realizando um debate em breve aqui no programa Jornal do Meio-Dia. Como é que o senhor vem acompanhando essa discussão, que o senhor, inclusive, coloca que é a pauta mais importante para este ano, professor? Olha, a Previdência ela tem algumas características principais nessa proposta, que são as seguintes, né? Primeiro, é a chamada convergência, ou seja, transformar os regimes próprios no mesma lógica de funcionamento no regime geral, e continua o que já foi feito em reformas anteriores, mas com uma dose muito acentuada, que é aumentar o tempo de contribuição e aumentar o mínimo e aumentar a idade mínima para se aposentar. Mas aí então a gente fica como aquela situação de água, né? Quando a gente esquenta um pouquinho mais, a água está mais quente, esquenta um pouquinho mais, até uma hora que chega a 100 graus e a água muda de estado, né? Então essa reforma ela acaba transformando praticamente inviável para uma parte muito grande da população ter acesso ao benefício da aposentadoria. Valdeir Uchoa, alguma pergunta aí para o professor Wagner Alves? Professor, esse realmente é um tema já, como o senhor bem colocou, um tema que acho que é o tema desse ano, como também seria o da terceirização. A diferença é que a terceirização empurrar a goela abaixo e agora a população que vai ter que sofrer no dia a dia, além do que também tem um Senado ainda que deve também tratar sobre esse ponto. Mas Previdência Social, essa situação principalmente, que eu acho que é um dos pontos principais aí dessas mudanças para o povo da zona rural, para o povo mais pobre. A gente sabe que zona rural, principalmente no Nordeste, a gente tem uma zona rural muito maior, muito mais pobre do que em outras regiões. Para esse povo, com essa alteração, vai ser inviável se ter a Previdência, se ter a sua Previdência Social? Querido, a gente pode destacar umas coisas que vão acontecer agora com a população rural. Primeiro que eles tinham a possibilidade, na época da Constituição, de terem convertido para receber benefícios da Previdência sem ter contribuído. Agora, a proposta ela vincula algumas coisas que afetam diretamente. Primeiro, as populações rurais, em média, no Nordeste, estão vivendo menos do que as populações urbanas. Portanto, elas têm mais dificuldade de chegar aos 65 anos de idade. Você tem uma ideia? No Nordeste existem 200 municípios cuja expectativa de vida é de 60 anos de idade. Quer dizer, para esses municípios, né, a aposentadoria acabou. Inclusive, no próprio campo do direito, as pessoas estão discutindo isso. Olha, a aposentadoria acabou para uma parte da população brasileira. Porque a expectativa de vida é uma média. Você só tem média porque tem coisas acima e abaixo. Então, só que num país de 200 milhões, o que está abaixo é um número de milhões e milhões que estão abaixo. No Nordeste, essa proporção ainda é maior. E no caso dos rurais, não só estão aumentando as restrições, como eles vão ter desatrelados, a correção já não é atrelada ao salário mínimo, mas eles vão deixar de receber o BPC, né, benefício por prestação continuada, no valor de salário mínimo. Ele vai passar a ser menor do que o salário mínimo, porque se entende que não é uma coisa contributiva, e não sendo contributiva, não tem que estar fundado no piso do salário mínimo. Então vai ser algo realmente que vai se tornar inviável, né, professor? Para grande parte da população brasileira, se essa proposta for aprovada, ela representa o fim da aposentadoria. Só um outro dado, carvoeiros no Pará, eles vivem de 55 a 57 anos de idade, tá certo? Mesmo que eles tenham contribuído por 30 anos, eles não vão ver o que é aposentadoria na vida, eles vão ver o que é carvão, o que é caixão e morte, eles não vão ver a aposentadoria. Por isso, essa reforma ela teria que contemplar, né, esse perfil demográfico de categorias ou de partes da região do Brasil cuja expectativa de vida é menor. Não tendo, populações como os trabalhadores rurais, né, uma boa parte deles não terão mais direito à aposentadoria. Professor Wagner Alves.